Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula vamos falar a respeito de ângulos. Vamos retomar um pouquinho do conteúdo que você já viu no quarto ano, vamos aprofundar. Se liga aí, vem comigo! Bom, primeiramente eu quero deixar um convite aqui para vocês, pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, né? Me ajudem a divulgar esse projeto de aulas para o quinto ano, toda semana, sempre com novas aulas. 2 novas aulas, acho que essa semana serão 3 novas aulas, tá legal? Também quero deixar um outro convite que é para você abrir a descrição do vídeo, lá você vai encontrar o link da minha loja virtual. Então, se você estiver precisando de alguma coisa para sua casa, para você, para o seu carro, lá na minha loja virtual você encontra. Mas, do mais, né? Só pedir aquele compartilhamento, aquele joinha no nosso vídeo e vamos começar a nossa aula. Então, chega de enrolação. Quando a gente fala em ângulos, no ano passado, né, quem estava aí no quarto ano deve ter estudado a ideia de ângulo relacionada a giro. Então, quando a gente faz um giro, a gente está tendo uma ideia de ângulo. Como assim, professor? Tá malucão aí, né? Não, não tô maluco não, gente. Presta atenção, ó. Eu tô apontando naquela direção, certo? Aí eu venho e faço um giro para aquela outra direção. Então, esse giro que eu fiz no eixo do meu corpo, né? Aqui eu tenho um giro de meia volta, tá? Eu fiz um giro de 180 graus. Isso a gente já falava no quarto ano. Então, quando a gente estudou ângulo no quarto ano, a gente trabalhou com a ideia de giro. Giro de uma volta completa, giro de meia volta, 1/4 de volta. Vamos marcando aqui essas ideias, ó. Então a gente falou a respeito do giro de uma volta, e aí nós vimos que tinha 360 graus. Se a gente der uma volta completa, né, um giro de uma volta completa, isso corresponde a 360 graus. Vimos também o giro de meia volta. Meia volta vai ser a metade da medida, né? Vai ser 180 graus. E falamos também, né? Já falamos também no quarto ano a respeito do giro de 1/4 de volta. 1/4 de volta, que corresponde a um ângulo de 90 graus. Olha só quanta coisa nós já estudamos sobre ângulo. Só para exemplificar, eu quero colocar aqui um giro, né? Vamos fazer um giro. Então imagina esse lápis aqui girando, ó. A ponta dele está para cima, e aí eu vou girar ele até a ponta dele ficar para baixo. Tá? Vamos de novo aqui, ó. A ponta está para cima, vou girar até a ponta ficar para baixo. Então esse giro que eu fiz foi um giro de meia volta, um giro de 180 graus, certo? Agora, se eu girar ele de tal maneira que a ponta que está para cima volte a ficar para cima, aí eu fiz um giro completo, fiz um giro de uma volta. E esse giro de uma volta corresponde a 360 graus. Agora, se eu girar 1/4 de volta, o que é 1/4 de volta? É você pegar a metade da metade, né? Então seria esse giro aqui, ó. Tá lá para cima, fica apontando para a direita agora, um giro de 1/4 de volta, que corresponde a 90 graus, tá? Aliás, grau é a unidade de medida que nós usamos para ângulos. Deu para recordar? Agora, na aula de hoje, a gente vai estudar uma outra ideia associada a ângulo, que é a ideia de abertura. Tá? Então, quando a gente tiver uma abertura, a gente também vai estar falando sobre ângulos também. Vamos estar associando com ideias de ângulo. Por exemplo, os meus braços aqui estão fechados, tá? Imagina que isso aqui é uma coisa só, né? O tronco aqui. Quando eu abro os meus braços, tem um ângulo sendo formado aqui, certo? Entre os meus braços, a gente está tendo uma abertura. Então, essa abertura dos meus braços acaba formando um ângulo. Olha só, a abertura entre os meus dedos também forma um ângulo. Tá? Então, trabalharemos também na aula de hoje com essa ideia. Além da ideia de giro, vamos agora abordar também a ideia de abertura. Mais alguns exemplos, ó. Tem aqui uma tesoura, né, fechada. O que acontece quando eu abro, né, essa tesoura? Olha só, aqui eu tenho a formação de um ângulo. Então, eu tenho um ângulo que corresponde à abertura da tesoura, certo? Então, essa abertura, essa região que se forma
na abertura da tesoura, nós chamamos de ângulo. Beleza? Outro exemplo. Eu tenho aqui uma caixinha, né? Normal, tá? E olha só, quando eu abro a tampa dela, o que acontece aqui, ó? A gente tem uma abertura, certo? Então aqui eu tenho um ângulo. Essa região formada nessa abertura da caixinha aqui, deixa eu colocar com um fundo escuro que fica mais fácil de enxergar. Essa abertura determina um ângulo, que pode ser bem pequenininho, pode ser uma abertura bem grandona, né? Certo? Então essa abertura aqui também determina um ângulo. Mais um exemplo aqui, ó, para que a gente fixe bem essa ideia. Tá vendo aqui o relógio? Tá marcando aqui 3h10 da tarde, lógico. E reparem bem, há uma abertura entre os ponteiros desse relógio. Então a abertura entre esses dois ponteiros determina um ângulo. Olha só, essa abertura pode ser maior ou menor, né? Depende do horário. Então aqui a gente tem uma abertura um pouco maior entre os ponteiros do relógio. Aqui uma abertura maior ainda, certo? A gente vai aprender nas próximas aulas que dependendo do tamanho dessa abertura, dependendo da medida do ângulo, a gente tem um nome para ele, tá? Fica para a próxima aula, hein? Meu último exemplo, tá? Peguei aqui meu notebook. Olha só, essa é a posição que eu costumo usar ele. Então eu uso o notebook nessa abertura aqui. Certo? Então aqui tem uma abertura, eu estou determinando um ângulo aqui. Beleza? Essa posição não seria muito viável de a gente estar usando, né? Aqui a gente tem uma abertura, a gente também forma um ângulo, mas não é uma posição legal de estar usando. Essa aqui, dependendo do jeito que eu estiver sentado, né? Se estiver numa cama, no sofá, de repente eu uso uma abertura um pouco maior, mas o importante é a gente entender essa ideia, né? Que uma abertura também determina um ângulo. E é a partir daí que a gente vai começar a aula de hoje. Bom, já falamos de ideias, já demos bastante exemplos. E matematicamente falando, o que é um ângulo? Vamos responder essa pergunta? Bom, matematicamente falando, um ângulo é a região delimitada por duas semirretas de mesma origem, tá? Professor, o que significa delimitada? Delimitada significa que está entre, né? Que está entre duas semirretas. Então, a região que fica entre duas semirretas de mesma origem é o que a gente chama de ângulo. Então, o ângulo é uma região que fica entre duas semirretas de mesma origem. Vocês estão lembrados de semirretas, né? A gente viu isso na aula passada, na aula retrasada, para falar a verdade. Então, vamos colocar duas semirretas aqui na lousa? Então, primeira coisa, para eu desenhar uma semirreta, eu preciso de uma origem. Vou marcar um pontinho aqui, que vai ser a minha origem. Agora, eu vou traçar uma semirreta nessa direção. Tá bom? Tracei aqui uma semirreta. Tá? Então, é uma semirreta que saiu do ponto O, passou pelo ponto A e vai continuar indefinidamente naquela direção. Então, aqui eu tenho uma semirreta. Bom, vamos passar outra semirreta agora, de mesma origem. Então, se essa semirreta saiu do ponto O, a próxima semirreta que eu vou fazer também vai sair do ponto O. Tá? Então, é uma semirreta que sai do ponto O, passa pelo ponto B e vai infinitamente, né, indefinidamente naquela direção. Então, essas duas semirretas aqui, que têm a mesma origem, né, a origem no ponto O, elas determinam uma região. E essa região é exatamente o que nós chamamos de ângulo. Tá vendo que tem uma região da minha lousa que ficou no meio das duas semirretas? Então, essa região é o que a gente vai chamar de ângulo. Então, toda essa região aqui, ó, que ficou entre as duas semirretas de mesma origem, é o que a gente chama de ângulo. Para indicar esse ângulo, a gente costuma fazer um arco, tá? Então, eu desenho um arco aqui, ó, mostrando, né, que o ângulo é a região que ficou entre essa abertura aqui, tá? Então, essa região de uma semirreta até a outra é o nosso ângulo, tá? Mas esse arco é só para fazer uma indicação, tá? Ele não tem nada a ver com a medida do ângulo, é só para indicar que existe uma região aqui que nós chamamos de ângulo, tá? A região é tudo isso aqui que está em vermelho.
Bom, então isso aí é um ângulo. A gente tem aqui duas semirretas. A semirreta OA e a semirreta OB representam os lados do ângulo, certo? Então as semirretas OA e a OB são os lados. Fácil, né, de entender? Então aqui tem um lado, essa semirreta é um lado, e essa outra semirreta corresponde ao outro lado. Tá? Então tem a semirreta OA, a semirreta OB, são os dois lados do meu ângulo. Todo ângulo tem dois lados. E esse pontinho aqui, ó, nosso ponto O, ele corresponde à origem do ângulo. Ele é chamado de vértice. Tá? Então o ponto O, ele é chamado de vértice do ângulo. Então a gente tem um ângulo aqui, ó, com vértice O. O vértice do nosso ângulo é o ponto O. Tá? Ponto O. Beleza. E aí, se eu quiser dar nome para esse ângulo, eu posso chamar ele de ângulo AOB. É só eu fazer a leitura aí das três letras que compõem ele. Ângulo AOB, colocando um acento circunflexo no vértice, tá? Para indicar que a letrinha O é o vértice, a gente sempre deixa lá no meio. Pessoal, ficou um pouco grudado aqui, mas deu para entender, né? As duas semirretas são os lados do ângulo e o ponto de origem é o que a gente chama de vértice do ângulo. Matematicamente, é assim que a gente define um ângulo, ok? Vamos lá agora treinar um pouquinho, fazer alguns exercícios, alguns exemplos. Bora lá. Pessoal, quando a gente tem uma semirreta já desenhada na lousa, no caderno ou na apostila, a partir dessa semirreta, para a gente desenhar um ângulo, é muito fácil. Presta atenção aqui como é que o professor vai fazer, ó. Então, suponha que no seu caderno, na sua apostila, né, você já tem uma semirreta desenhada. E aí eu quero desenhar um ângulo a partir dessa semirreta. Bom, para eu conseguir fazer isso, basta traçar uma nova semirreta que tem origem nesse ponto, tá? Então, o ângulo precisa de duas semirretas de mesma origem, que vão ser os dois lados desse ângulo. Então, sei lá, ó, venho aqui e traço uma semirreta para cá. Pronto. Então, desenhei uma nova semirreta que tem a mesma origem que a outra semirreta. A região que ficou no meio dessas duas semirretas, essa região aqui, é o que a gente chama de ângulo, tá? Então, o ângulo é a região delimitada por duas semirretas de mesma origem. Tá tranquilo. Para eu indicar um ângulo, a gente costuma fazer um arco assim, né? Para indicar que tem um ângulo aqui. Certo? Então, essa aí é a indicação de ângulo. Mas o ângulo é toda essa região que ficou no meio das duas semirretas. Vamos pegar um outro exemplo. Ó. Vou traçar uma nova semirreta aqui. Vou colocar uma semirreta aqui. Essa é a origem da semirreta. Vou colocar ela para baixo. E agora eu quero traçar um ângulo a partir dessa semirreta. Bom, eu posso traçar uma nova semirreta para qualquer direção. Eu posso colocar ela para cá, para cima, para a esquerda, para baixo, tá? Enfim, para qualquer direção eu posso traçar a nova semirreta, tá? Desde que tenha a mesma origem. Então, eu vou colocar ela para cá, ó. Pronto, tracei uma nova semirreta que tem a mesma origem que a anterior. E com isso a gente acaba ficando com uma região que está no meio dessas duas semirretas. Essa região toda aqui, né? Ó, toda essa região acabou ficando no meio das duas semirretas. Então, essa região laranja é o que a gente define e chama de ângulo, tá? A região delimitada por duas semirretas de mesma origem. Para indicar o ângulo, a gente faz um arco assim, para ficar bonitinho, né? E indicar que isso aí é um ângulo. Ok? Agora, vocês se lembram do que é um polígono, né? A gente viu também no quarto ano que polígono é uma região plana, fechada, formada só por segmentos de reta que não se cruzam, ok? Então, nos polígonos a gente não tem semirretas, né? Porque a gente tem começo e fim, né? As semirretas, ela tem começo, mas elas continuam indefinidamente em cada região. Nos polígonos, a gente tem segmentos de reta. A gente tem o segmento de reta AB, segmento de reta BC, segmento de reta CD, segmento de reta DE e o segmento de reta EA. Então, são 5 segmentos de reta
que formam esse polígono. Mas mesmo assim, esses segmentos de reta, eles também determinam ângulos. Tá? Eu não preciso necessariamente pensar apenas nas semirretas, desculpa, tá? Então eu posso pensar também nos segmentos de reta. Olha só, entre o segmento de reta AE e o segmento de reta AB, existe toda uma região aqui, não existe? Então essa região aqui, que tem vértice no ponto A, eu vou chamar de ângulo. Tá? Então aqui, ó, a abertura, né? A abertura entre o segmento AE e o segmento AB, essa abertura aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo. Beleza? Então aqui a gente tem um ângulo, eu vou pintar ele de vermelho. Se eu quiser chamar ele, posso chamar de ângulo A. Posso até indicar assim, ó, ângulo A. O ângulo que tem vértice no ponto A. Isso vai acontecer com todos os vértices do meu polígono. Olha só, vou pegar o vértice B. Tá? Então tem um segmento de reta com origem no ponto B, que vai em direção ao ponto A, e um segmento de reta com origem no ponto B, que vem em direção ao ponto C. Essa região aqui, ó, essa abertura de um segmento de reta até o outro segmento de reta, essa abertura acaba determinando um ângulo também, é o ângulo de vértice B. Isso vai acontecer também no ângulo de vértice C. Ó, existe um ângulo aqui, ó, formado entre o segmento BC e o segmento CD. Essa abertura determina um ângulo, que a gente indica, né, por um arco. E acontece também ali em cima, no vértice D, tem uma abertura entre o segmento DC e DE. Essa abertura determina um ângulo, vou marcar ele aqui. E há também um ângulo ali no vértice E, né, que é esse ângulo aqui que eu vou indicar. Ok? Então, no polígono, o número de lados, de vértices e de ângulos é sempre igual. Se o polígono tem 5 lados, né, 5 lados, ele também vai ter 5 vértices, que são os pontinhos A, B, C, D e E. E ele também vai ter 5 ângulos, que são esses ângulos que eu fui colocando um de cada cor. Mais um detalhe importante, ó. Quero só terminar a nossa aula fazendo esse exercício. Ah, não, tem mais um exercício que eu vou fazer depois aí. Ó, desenhei 3 semirretas, certo? Aí eu vou desenhar uma nova semirreta aqui, de mesma origem. Então aqui eu tenho um ângulo, ok? Tem um ângulo aqui, tem uma abertura entre essas duas semirretas, eu tenho um ângulo. Vou desenhar uma outra semirreta aqui. Então aqui eu tenho outro ângulo, certo? Uma abertura entre essas duas semirretas determina um ângulo. E vou desenhar uma outra semirreta aqui. Pronto. Então agora eu fiquei com 3 ângulos, certo? Qual desses 3 ângulos tem a maior medida? A maior medida vai ser aquele ângulo que tiver a maior abertura. Qual dos 3 ângulos tem a maior abertura? Esse ou esse? Bom, é lógico que é esse aqui, né? Fica muito fácil da gente ver com o notebook, ó. O primeiro ângulo está representado nessa posição. O segundo está nessa. E o terceiro está nessa. Qual ângulo tem a maior abertura? O terceiro ângulo. Maravilha. Só, agora eu vou fazer um exercício de localização, tipo um mapa, assim, GPS, tá? Vou usar um aplicativo para fazer isso, presta bastante atenção. Pessoal, olha só, esse é o exercício que eu comentei com vocês, que eu gostaria que vocês fizessem. Então, eu vou pedir para que dê um pause no vídeo, tenta responder, e eu já venho com a resposta. E aí, conseguiram fazer? Olha só, o Luiz, ele saiu da sua casa, deu um giro de 1/4 de volta para a direita e seguiu em frente até a Rua Longa. Deu um giro de 1/4 de volta para a esquerda e seguiu em frente até a Rua da Lua. Deu um giro de 1/4 de volta para a esquerda e seguiu em frente até chegar à casa de uma amiga. Ele chegou na casa de qual amiga, né? A questão é a gente saber na casa de qual das amigas que ele chegou aí. Se foi na casa da Marcele ou Marceli, não sei, acho que é Marcele, ou se foi na casa da Kátia. Beleza? Então vamos pensar, ó. O Luiz, ele se encontra aqui, tá? Tá na casa dele. Aí ele vai dar um giro de 1/4 de volta para a direita. Bom, primeiro, vamos pensar assim, 1/4 de volta significa
um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, como a gente já viu aí, um quarto de volta. Se ele está olhando, né, nessa direção, vamos colocar aqui, ó. A direção que o Luiz estava era essa aqui, certo? Ele está olhando nessa direção. Então, virar para a direita do Luiz vai ser virar para esse lado, né? Então, um quarto de volta para a direita é virar para cá. E aí ele vai seguir nessa trajetória até chegar na Rua Longa. Olha a Rua Longa aqui, ó. Beleza? Chegou aqui na esquina, o que ele vai fazer? Vai dar um giro de um quarto de volta para a esquerda. Então, vamos pensar, ó. O Luiz, então, ele está olhando agora nessa direção. Ele está para baixo, né? Olhando para baixo, está nessa direção. Aí ele tem, é como se ele estivesse aqui, né? Opa, deixa eu desenhar o Luiz aqui. Opa, não consigo desenhar. Então, aqui está o Luiz. Ele vai girar para a sua esquerda, né? Vai fazer um giro de um quarto de volta para a esquerda. A esquerda dele é essa. Então, ele vai girar nessa direção. Um quarto de volta para a esquerda, formando aqui mais um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. E aí, ele vai percorrer toda a Rua Longa até chegar na Rua da Lua. Essa aqui é a Rua da Lua. A hora que chegou aqui na Rua da Lua, ele vai fazer mais um giro. Vamos ver de quanto é esse giro e para que direção que vai ser. Então, chegou aí na Rua da Lua, ele vai girar um quarto de volta para a esquerda. Então, mais uma vez, ó, o Luiz está indo nessa direção, né? Está indo para a direita. Se ele vai girar para a esquerda, então ele vai girar para cá, ok? E vai caminhar nessa direção agora. Então, girando para a esquerda na Rua da Lua, o Luiz vai subir aqui até chegar na casa da Marcele. Então, respondendo o nosso problema, ele vai chegar aí na casa da Marcele. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, é isso aí. Se liga aí que tem mais um exemplo que eu vou te falar. Vamos lá, então, continuando. E para a gente finalizar a aula, só quero fazer mais esse exercício mental aqui com vocês, ó. Aqui o relógio está marcando 9 horas, tá? Existe uma abertura, então, entre os dois ponteiros, e essa abertura corresponde a uma abertura de um quarto de volta, tá? Então, só para ficar registrado aí, imagina você dividir o relógio em 4 partes iguais, essa abertura aqui corresponde a um quarto de volta, certo? Então, às 9 horas, o relógio tem um ângulo aí de um quarto de volta. Tem outros horários também que vai formar um ângulo de um quarto de volta. Nesse horário aqui, ó, vou marcar no relógio 6 horas. Quando o relógio marca 6 horas, a gente tem um ângulo aqui, ó, uma abertura entre os ponteiros do relógio, que corresponde a uma abertura de meia volta, né? É uma abertura aqui que tem meia volta, 180 graus. Reparem, né, que do 12 até o 6, a gente percorre metade do relógio, então é uma abertura de meia volta. E se a gente tiver o horário meio-dia ou meia-noite, aí o nosso relógio vai estar marcando o ângulo de uma volta completa, né? Certo? Então, quando ele sai do 12 e volta aqui no 12, foi percorrido uma volta completa. Então, à meia-noite, ao meio-dia, o ângulo que a gente tem é o ângulo de uma volta completa. Ok? Deu para entender? Espero que tenham gostado dessa aula. Vem muito mais sobre ângulo por aí, tá? Não perca a sequência, a playlist, ok? Um grande beijo a todos, fique com Deus e até a próxima aula.